Ninguém gosta de ser chamado pela chefia antes mesmo do café da manhã se acomodar no estômago. Geralmente isso significa uma coisa só: problema. Ou você vai levar uma bronca por algo que nem lembrava mais que existia, ou vai herdar uma missão urgente que por um pequeno descuido ninguém resolveu ontem. Dessa vez, era a segunda opção. Gromot me recebeu atrás de sua mesa monumental com um ar de quem não dormia há dias. Os olhos inchados, as olheiras fundas como crateras e uma xícara de café preto fumegando entre papéis. Estranho, pois ele sempre preferia o chá de ervas do norte que a cantina servia. Sem preâmbulos, soltou a bomba. Tivemos um incidente no arquivo durante a noite. O Major Cru morreu. Ser de segundos peritos. Cru. Esse nome me soou familiar imediatamente. O mesmo arquivista, metódico, quase obsessivo, que você conhecia. Gromot interrompeu meu pensamento, esfregando a ponte do nariz como se a luz da manhã o incomodasse. Encontraram o corpo às 3 da madrugada. A equipe técnica já esteve lá, mas preciso que você faça um relatório formal até o final do dia. Algo na voz dele não soava certo. 2 anos trabalhando sob suas ordens me ensinaram a reconhecer quando ele escondia algo. Camarada Major, o que Cru fazia no arquivo a essa hora? Perguntei, embora já desconfiasse da resposta. Trabalhando, é óbvio, respondeu, torcendo o rosto como se a pergunta fosse absurda. Você sabe como são esses arquivistas, sempre arrumando, classificando, revisando. Mas eu sabia mais. Cru era um homem de rotinas sagradas. Após às 9 da noite, ele desaparecia do arquivo como um relógio suíço. Algo não batia. Permissão para investigar a fundo, camarada? Arrisquei. Gromot hesitou. Não se aprofunde demais, disse, escolher as palavras com cuidado. São documentos confidenciais. Chamar atenção desnecessária, não. Precisou terminar a frase. Assim que saí do gabinete, fui direto ao arquivo. O ar úmido do subsolo me recebeu, com um cheiro característico de papel envelhecido. Junto à porta blindada do depósito especial, mostrei minha identificação ao guarda. Quem encontrou o corpo? Perguntei. O vigia noturno, camarada-ne. Está na comendatura preenchendo o boletim. Respondeu, indicando a porta pesada com um gesto. Empurrei-a. O cheiro de poeira antiga me atingiu como um soco. Entre as estantes, uma única lâmpada iluminava a mesa de Cru. Tudo parecia em ordem: pilhas impecáveis de pastas, a luminária de mesa, o prensa-papéis, exceto pela cadeira, tombada no chão, como se alguém tivesse se levantado de repente. No assoalho, um lenço de linho fino, com iniciais bordadas à mão, claramente caro demais para o salário de um major. E no canto, perto da estante, o revólver Nagant de Cru, sua arma de serviço, brilhando sob a luz fraca. Estranho. Ele nunca o tirava da coldre, e muito menos o deixava jogado assim. Sobre a mesa, uma pasta aberta, dossiê arquivo número, cheia de documentos de uma expedição do início do século. Folhas amareladas com relatórios, orçamentos, listas de participantes. Nada que justificasse uma madrugada de trabalho. Mas então notei. A mesa de Cru, sempre impecável, estava bagunçada. Papéis espalhados, a tinteira destampada, os lápis sem ponta. Ele, que alinhava tudo por tamanho e cor, jamais deixaria aquilo assim. E a pasta, ao segurar contra a luz, vi marcas retangulares mais claras no cartão envelhecido, sinal de que outros documentos haviam ficado ali por anos, até serem retirados recentemente. Camarada investigador, chamou um tenente da porta. O legista chegou. Pergunta se pode levar o corpo. Espere, pedi, olhando ao redor mais uma vez. A que horas encontraram o Major Cru? A lâmpada da mesa e a luz principal estavam acesas, como agora, respondeu o soldado. E a janela? Apontei para a pequena clarabóia fechada no teto. Estava fechada, sim, camarada. Foi então que algo brilhou no chão. Ao me abaixar, vi fragmentos minúsculos de vidro. Mais um perto da perna da cadeira. Todas as lâmpadas estavam intactas, a janela também. De onde teria vindo aquele vidro quebrado? Guardei os cacos em um envelope de provas e peguei o lenço do chão. Bati de alta qualidade, bordado à mão. Peça de grife, das que se vendem na M, um luxo para o bolso de um funcionário do NKVD, mas não impossível. Tenente, chame as testemunhas. Vamos documentar tudo direitinho, ordenei, enquanto o médico legista entrava no corredor. Era um homem de meia idade, com um casaco gasto e óculos escorregando pelo nariz. Ao me ver, ajustou-os com um dedo. Camarada, Goldstein apresentou-se, anotando algo em um bloco, apoiado no parapeito.
Sobre a perícia. Ofereci-lhe um cigarro. O que pode me dizer, Mikhail Yakovlevich? Ele aceitou a pá, mas não acendeu de imediato. Há detalhes, incomuns. Para um ataque cardíaco, murmurou baixando a voz. E na mão direita do falecido, havia um pedaço de papel amassado. Quando tentei incluí-lo no laudo, um camarada do departamento secreto apareceu e o confiscou. Indicou um documento. Assine aqui, por favor. Mecanicamente, rabicei meu nome, enquanto processava o que ouvirá, uma picada. Suspeita no pescoço, um papel arrancado, a mesa do perfeccionista Cruen. Desordem total. Obrigado, Mikhail Yakovlevich. Os resultados da autópsia chegam em 2 dias? Disse ele, finalmente acendendo o cigarro. Mas se houver algo delicado, posso receber ordens de cima. Você entende como isso funciona? Eu entendia. Na nossa estrutura, ordens de cima eram um eufemismo para esqueça. O que viu? Só consegui chegar ao apartamento de Cru perto do almoço. Um prédio antigo nos 4º andar. A viúva recebeu-me com os olhos inchados de choro, mas ainda assim com uma dignidade que denotava sua origem aristocrática. Os traços delicados do rosto, apesar das marcas do tempo e da dor, deixavam entrever a beleza de outrora. Entre, por favor, disse, a voz rouca. Já esperava que alguém viesse. O apartamento respirava história, estantes repletas de livros, um piano de cauda, fotografias desbotadas nas paredes. No gabinete do marido, ela parou, passando os dedos pelos lombos encadernados. Ele andava trabalhando até tarde ultimamente, confessou. Dizia que era um projeto urgente, algo sobre materiais antigos que precisavam ser revisados. Eu me preocupava com a idade dele e o coração, suspirou. Mas antes, jamais levava trabalho para casa. Tudo ficava no arquivo, sem exceções. De repente ela vacilou. Desculpe, posso sentar? Apoiei-a até uma cadeira. Tirou um lenço do bolso e enxugou os olhos. Há uma semana, um homem veio aqui. Já era tarde. Eles se trancaram no gabinete e conversaram por horas. Ouvi fragmentos, algo sobre o Tibete, uma expedição. Abri uma gaveta secreta da escrivaninha. Encontrei isto hoje de manhã. Era um caderno de anotações musical encadernado em couro gastos. Folheei as páginas cheias de pentagramas. Seu marido tocava algum instrumento? Perguntei. Deus me livre, riu fracamente. Ele não tinha nenhum talento musical. Eu é que sou professora no conservatório. Sempre brincava que toda a veia artística da família tinha ido parar em mim. Entre as páginas, um papel dobrado em 4 caiu no meu colo. Ao desdobrá-lo, deparei-me com sequências de números, datas e, no rodapé, uma anotação a lápis. Verificar caso Belotserkovsky 1903. Esse visitante, como era? Alto, cabelo branco, postura militar. Falava com um sotaque, como se tivesse vivido muito tempo fora. Disse que se chamava, fez uma pausa, franzindo a testa. Anotei o nome no meu bloco. E Belotserkovsky? Esse nome lhe diz algo? Ela balançou a cabeça. Nunca ouvi. Mas, levantou-se e foi até uma estante. Nos últimos dias consultava este livro com frequência. Era um atlas geográfico antigo. Ao abri-lo, algo deslizou entre as páginas. Entre as páginas do atlas, uma marca de livro, um mapa do Tibete, coberto de anotações a lápis. Nos cantos, traços irregulares, quase apagados pelo tempo. Reconheci a letra desleixada de verificar mosteiro, seguido de uma sequência de letras e números que mais pareciam um código de arquivo do que qualquer coisa inteligível. Posso levar isto também? Apontei para o atlas e para o caderno de notas. Claro, camarada investigador, respondeu ela, de repente com um tom mais baixo, quase conspiratório. Sei que trabalhava com documentos secretos. Se há algo importante ali. Fez uma pausa, os olhos fixos nos meus. Você ajudará. Proteger a reputação dele, não é? Assenti em silêncio. Cheguei em casa antes do anoitecer. Minha pequena sala na comunalca da rua estava gelada, a vizinha deve ter esquecido de fechar a janela basculante. Acendi o fogão a lenha, coloquei a chaleira no fogo e espalhei sobre a mesa os materiais que havia recolhido, o caderno de partituras, o atlas, as anotações. Girei o caderno entre os dedos, tentando decifrar sua lógica. Se era um código, era engenhoso. À primeira vista, exercícios musicais comuns, notas traçadas com a mão trêmula de um iniciante. Mas algumas estavam marcadas com mais força, como se pressionadas com intenção. Peguei um lápis e comecei a transcrevê-las separadamente. Meia hora depois, afastei o papel cheio de anotações e esfreguei os olhos. Se cada
Nota enfatizada correspondesse a uma letra, o resultado era um amontoado sem sentido. Talvez faltasse uma chave. Lembrei-me das palavras da viúva, ela dava aulas na conservatório. Amanhã, pensarei em interrogá-la com mais detalhes. Voltei-me para o mapa. As marcações eram apressadas, algumas quase apagadas. Distingui alguns X perto de um mosteiro e um símbolo estranho, nem selo, nem medalhão, algo entre os dois. Ao lado uma inscrição ilegível. E novamente aquele código de arquivo. Tirei do portfólio os papéis apreendidos no local do ocorrido. O caso 19.037. Estranho. Nos registros, aquele número correspondia a estatísticas de colheita da província de Tula. Claramente, algo não batia. Uma batida na porta. Instintivamente cobri os documentos com o jornal. Uma carta para você, a voz da vizinha ecoou pelo corredor. O envelope era simples papel amarelado, sem remetente. Dentro, uma folha dobrada. Ao meio e um fragmento de mapa. Desdobrei a mensagem. Apenas 2 linhas, escritas com precisão cirúrgica. Não cave muito fundo, camarada investigador. Acendi um cigarro, examinando o pedaço de mapa. Sobre o papel envelhecido, caracteres tibetanos e parte de um desenho, o mesmo símbolo que aparecia nas anotações de nem selo nem amuleto, mas algo entre os dois. O traço da mensagem era meticuloso. Abri a gaveta da mesa e retirei um envelope com amostras de caligrafia dos funcionários do departamento, onde estava a assinatura do major. A Conservatório de Moscou recebeu-me no dia seguinte com uma sinfonia de gamas, arpejos que escapavam pelas janelas entreabertas. A porteira informou que dava aula na 4ª sala. Não esperei muito. Uma turma de alunos saiu do recinto, carregando pastas de partituras. A viúva permanecia ao piano, folheando algumas páginas. Parecia mais composta que na véspera, como se o luto tivesse se reorganizado em algo mais frio e calculista. Desculpe o incômodo. Aproximei-me, estendendo o caderno. Preciso de sua opinião sobre isto. Ela tomou o objeto, folheou algumas páginas. Suas sobrancelhas arquearam-se. Surpresas. Estranho. Isto não se parece com uma partitura comum. Não há compasso nem andamento. As notas estão dispostas de maneira, franziu o senho, como se alguém tivesse usado a notação musical para registrar outra coisa. Sentou-se ao piano e tentou executar a primeira linha. O resultado foi uma dissonância. Sem sentido. Como eu imaginava, murmurou. Não é música. Alguém usou símbolos musicais como código. Veja estes acentos, apontou para as notas marcadas. Em uma partitura normal, eles não poderiam estar nestes lugares. Mas se considerarmos apenas as notas com acento. Pensou por um instante, então seus dedos percorreram novamente as páginas. Interessante. Se tomarmos só as notas acentuadas e lermos conforme as regras do solfejo, em alguns países as notas correspondem a letras O, E, C, E, D e assim por diante. Na Rússia quase não usamos esse método, mas na Alemanha, por exemplo, tirei meu bloco de notas. Poderia anotar quais letras correspondem a quais notas? Em poucos minutos, tive uma tabela completa de equivalências. Agradeci-a, e já me encaminhava para a saída quando ela me chamou. Camarada investigador, hesitou. Lembrei-me de algo. Aquele homem, quando saiu, ouviu dizer alguma coisa sobre um selo. Não sei se é relevante. Relevante? Pensei, enquanto saía. Extremamente relevante. O escritório do major estava iluminado quando cheguei ao meio-dia. Vi a luz através da janela de seu gabinete enquanto subia as escadas, reorganizando mentalmente as peças do quebra-cabeça, o código, o mapa, a mensagem anônima. E aquele traço militar no envelope, idêntico à assinatura de Entre, respondeu ao meu bater à porta. Ele estava à mesa, revirando papéis. Uma xícara de chá fumegava ao lado, sinal de que seu humor não era dos piores. E então, como vai o caso? Espero que já tenha preparado o relatório de morte natural. Não exatamente, camarada major, comecei, espalhando os documentos sobre sua mesa. Ouviu em silêncio, batendo o lápis contra a madeira. Quando cheguei à partitura codificada, o lápis parou. Então você diz que é um código? Sua voz soou estranha, como se cada sílaba fosse um peso. E o que está cifrado lá? Ainda não decifrei tudo, mas há menções a uma expedição tibetana e a um tal de... Ele se levantou de repente. Você é um bom investigador, mas às vezes se deixa levar demais. Ataque cardíaco em um homem idoso. O que há de mais natural? Por que procurar um gato preto num quarto escuro, especialmente se ele não está lá?
E a marca de injeção no pescoço? Retruquei. Pode ser de cânfora, como você disse, ou de outra coisa. Não é da nossa alçada, cortou. Redija a conclusão de morte natural e arquive o caso. Reuni os papéis em silêncio. Já estava quase na porta quando acrescentou, sem olhar para mim. Se fosse você, eu me manteria bem longe de qualquer coisa relacionada a expedições tibetanas. Os tempos são outros agora. Em casa mergulhei na decifração. Havia sido brilhante, as notas acentuadas formavam letras e as pausas separavam as palavras. Alguns trechos estavam incompletos, faltavam notas para transmitir todas as letras, mas o suficiente para revelar fragmentos alarmantes. Asterisco. Tem razão, o selo existe, documentos no caso foram substituídos, os originais estão com ilegível? Mosteiro de mais do que os relatórios mencionam. Sabe, mas não diz tudo. Encontro. Esfreguei os olhos, exausto. Do lado de fora a noite já havia caído. A lamparina querosene mal iluminava a página. A última anotação era recente, a tinta ainda não havia secado completamente. O selo deve ser devolvido ao guardião legítimo, ou então, ilegível? Avisar? No dia seguinte cheguei ao arquivo antes mesmo de abrirem as portas. O sargento de plantão era outro, um homem mais velho, que nunca havia visto antes. Ele examinou meu crachá com desconfiança, consultando listas intermináveis. Repetiu, folheando um registro de 1902. Não temos nada aqui. Como assim? Insisti, mostrando minhas anotações. Deve ser. Agente com codinome. Ele tirou os óculos, esfregando-os com cansaço. Trabalho aqui há 20 anos. Todos os casos passam por minhas mãos. Não existe tal registro. Já me preparava para sair quando ele acrescentou, quase como um murmúrio. Mas, nos arquivos antigos, no porão talvez. Só que não é aqui, é no depósito subterrâneo. O depósito ficava no fim de um corredor mal iluminado. Acendi uma lamparina, a eletricidade ainda não havia chegado até ali, e comecei a revirar os livros de registro. Empoeirados. Codinome, mas na coluna localização um carimbo vermelho, retirado. Virei a página. E congelei. No verso desenhado a lápis estava o mesmo selo das anotações de abaixo. Uma palavra rabiscada. A noite caía sobre o prédio de rendimento do início do século, agora dividido em apartamentos comunais, onde o cheiro de sopa de repolho e gatos de rua se misturava ao ar úmido do corredor. O porão que eu procurava estava trancado com um cadeado de ferro daqueles que só abrem com chave mestra ou com um distintivo do NKVD. A zeladora, uma mulher de rosto sulcado e casaco gasto, nem sequer perguntou o que eu fazia ali. Apenas murmurou enquanto me entregava a chave com dedos trêmulos. Lá embaixo é escuro, camarada. E tem ratos. O feixe da lanterna cortou a escuridão, revelando bicicletas enferrujadas, móveis quebrados e caixas apodrecidas. Avancei devagar, os dedos deslizando pela parede úmida até que um som oco respondeu ao meu toque. Ali, um espaço vazio atrás dos tijolos. Pressionei um deles, nada. O segundo cedeu sem ruído, abrindo passagem para um túnel estreito que se perdia nas trevas. Empunhei o revólver e entrei. O túnel descia em curva suave, o teto baixando a cada passo. Foi então que vi o mesmo símbolo das anotações de gravado na parede. Ao lado, inscrições em uma língua que não reconheci. Mais adiante, um clarão fraco pulsava como um chamado. Apaguei a lanterna e segui o brilho, cauteloso. O túnel desaguou em uma sala circular, com abóbada de pedra. No centro, um pedestal de granito. Sobre ele, algo metálico reluzia fracamente. Não me movi. Obrigado por nos levar direto ao objetivo. A voz de ecoou atrás de mim. Ele estava encostado na parede oposta, revólver em punho. Ao seu lado, o homem de cabelo grisalho, aquele mesmo de quem a viúva de falará. Sabíamos que o velho deixou pistas. Bastava encontrar quem soubesse lê-las. Vocês o vigiaram desde o início? Perguntei, calculando a distância até a cobertura mais próxima. Era o guardião perfeito, meticuloso, dedicado. Até começar a cavar fundo. Demais. Deu um passo à frente. Fazer perguntas inconvenientes. Algumas coisas devem permanecer enterradas. Ele escolheu seu caminho, o estranho de voz arrastada completou com um sorriso que não chegava aos olhos. Oferecemos-lhe o esquecimento. Recusou. No pedestal, o medalhão antigo brilhava com símbolos gravados. O que é isso? Minha voz soou mais áspera do que pretendia. Por que tudo isso?
O selo do guardião. Aproximou-se, os olhos fixos no objeto. Encontrado. Em 1933, durante uma expedição a um mosteiro tibetano. Ninguém sabia seu verdadeiro poder, exceto aqueles que a enviaram. Descobriu, e decidiu que tal poder não podia ficar nas mãos de certas pessoas. Vocês realmente acreditam nessas fábulas? Forcei um tom de descrença. Riu baixo. Nunca se perguntou por que algumas decisões são tomadas como se movidas por uma vontade própria? Por que homens agem como hipnotizados? Seu dedo traçou um círculo no ar. O selo não domina pela força. Domina pela sutileza. Uma influência quase imperceptível, mas absoluta. Levantou o revólver. Agora teremos uma história heroica. Um jovem investigador morto ao prender ladrões de relíquias históricas. Trágico, mas compreensível. Foi quando o medalhão explodiu em luz. Atirei-me atrás de uma coluna enquanto os tiros ecoavam. As balas ricochetearam na pedra, faíscas dançando no ar azulado. Quando o clarão se apagou, só restavam e eu. Ele estava encostado na parede, pressionando o ferimento no ombro com a mão ensanguentada. O medalhão sumiu. Sua voz era um rosnado, junto com o tal de como fumaça. Camarada maior, comecei, mas ele me interrompeu com um gesto brusco. Existem coisas mais fortes que nós, forças com as quais é melhor não brincar. Um mês depois, foi transferido para Moscou. O caso foi arquivado como tentativa de roubo de artefato histórico. O medalhão, sem valor material, apenas simbólico. Nunca mais o vi. Às vezes, ao passar pelo prédio na rua, diminuo o passo diante das janelas do porão. Nas sombras, um brilho azulado tremula por instantes. Deve ser o reflexo da luz, digo a mim mesmo. Mesmo assim, apresso o passo. Há segredos que não devem ser despertados. E poderes que é melhor nunca conhecer. Era uma tarde de serviço comum quando meu colega dos órgãos, um homem de poucas palavras, mas com um arquivo mental de casos que fariam inveja ao NKVD, me contou uma história. Para você que gosta de coisas estranhas, disse, enquanto acendia um cigarro com as mãos que já haviam prendido meio distrito. O caso era de um participante, um certo que anos antes fora condenada por cumplicidade no assassinato da própria filha. 5 anos. Uma criança enterrada em algum bosque nos arredores de Moscou, enquanto a mãe, cega de medo ou de amor, doentio, tecia uma mentira após outra para encobrir o crime do amante. O homem pegou perpétua. Ela, colônia de assentamento. O tribunal foi brando, comentou meu colega, exalando fumaça. Ou talvez apenas cansado. Quando o prazo acabou, voltou. Não para o apartamento onde a filha brincara, mas para um cubículo no porão do mesmo prédio, como se o peso da culpa a empurrasse cada vez mais para baixo. Vinha se registrar pontualmente. Silenciosa. Olhos opacos, como se já tivesse morrido por dentro. Como está a vida nova? Perguntei certa vez, mais por obrigação do que curiosidade. Ela suspirou, um som tão pesado que pareceu sugar o ar da sala. Que vida! Os dedos torciam um lenço surrado. Matei minha filha. Não com minhas mãos, mas matei. Sabia o que ele era capaz. E calei. Depois, quando aconteceu, ele me convenceu de que fora um acidente. Suplicou. Chorou. Uma risada seca. Na colônia, rezava todos os dias. Confessava. Mas ela não me perdoa. Toda noite sonho com a Nádia. Não grita. Não chora. Só olha. O desespero na voz dela me gelou. O passado não se apaga, mas o castigo já foi cumprido. Agora, é hora de reconstruir. Reconstruir o quê? Seus olhos encontraram os meus vazios. Quem vai me dar trabalho? Quem vai me cumprimentar na rua? Minha mãe morreu. As amigas viraram as costas. Sou uma assassina, mesmo que a lei diga o contrário. Não soube o que responder. Murmurei algo sobre o tempo curar feridas. Uma mentira que soou oca até para mim. 3 noites depois, sonhei com uma menina. Estava em meu gabinete preenchendo papéis quando a porta se abriu. Uma criança de 5 ou 6 anos, ruiva, com sardas no nariz, entrou sem fazer barulho. Quem é você? Perguntei, embora já soubesse. Sou a Nádia, respondeu com uma calma que não combinava com sua idade. Ajude minha mãe. Não é hora dela morrer. Acordei em sobressalto, o nome martelando em minha cabeça. Não era coincidência. Vesti-me às pressas, o coração batendo como se quisesse escapar das costelas. 5 da manhã. Você está louco, pensei, enquanto ligava o motor. Mas a estrada à frente parecia um túnel, e eu já sabia o que havia no fim. O porquê daquela pressa? O que eu diria ao chegar? Não importava. O endereço de
Eugênia Ochapkina estava gravado em minha memória como uma cicatriz. Não havia interfones na época, então entrei no prédio sem obstáculos. O apartamento ficava no térreo, nem precisei subir escadas. Bati à porta. Silêncio. Insisti. Nada. Já estava prestes a desistir quando uma vozinha aguda, quase musical, ecoou do outro lado. Tiozinho, pelo amor de Deus, pela janela. Pela janela. Meu sangue gelou. Não havia crianças na casa. Eu sabia disso. Mas a voz era real. Urgente, como um gancho cravado nas minhas entranhas. Não pensei duas vezes. Com as mãos trêmulas e a respiração ofegante, quebrei o vidro, nem me lembro. Como nem com o quê? O som do estrago misturou-se ao barulho dos meus próprios batimentos enquanto eu me arrastava para dentro, os cacos cortando minhas mãos. Como castigo por cada segundo perdido. Foi só quando pisquei, já dentro da van, que a realidade me atingiu como um soco. Eugênia estava lá, imóvel. Os pulsos abertos como bocas silenciosas na água vermelha da banheira. Não havia tempo para hesitar. Chamei a ambulância, gritei por ajuda enquanto meus dedos pressionavam as feridas como se pudesse, sozinho, costurar de volta a vontade de viver dela. Os paramédicos chegaram. Levaram-na. E, contra todas as probabilidades, ela sobreviveu. Mas o mais estranho, quando a equipe revistou o apartamento, não encontrou nenhuma criança, nenhum brinquedo, nenhum vestígio de que ali tivesse morado algo, além do desespero de uma mulher sozinha. 5 anos se passaram. Eu já não era mais o mesmo policial de rua, havia subido na hierarquia, ou pelo menos era o que diziam os papéis. Até que numa noite qualquer, num daqueles jantares onde o álcool solta línguas e memórias, me deparei com uma mulher cujo rosto me era vagamente familiar, moradora do antigo meu distrito, vizinha de Eugênia. Ah, perguntei, sem conseguir esconder o tom de quem já conhecia o final da história. Ela riu, como se eu tivesse contado uma piada. Ah, essa? Todos achavam que ia acabar na vala. Mas não. Depois do hospital foi como se alguém tivesse soprado vida nova nela. Uma prima distante arranjou emprego numa livraria. Lá conheceu o Yuri, homem sério, de respeito. No começo, ela escondeu o passado dele com medo. Mas um dia contou tudo. Os cortes, a solidão, os demônios que a perseguiram. E sabe o que esse Yuri fez? Ficou 6 meses depois, pediu em casamento. Eu balancei a cabeça, incrédulo. E você acredita em contos de fadas agora? Ela cutucou meu braço, os olhos brilhando com a malícia de quem sabe que a vida, às vezes, é mais cruel do que qualquer lenda. Apenas nesta respondi, porque era verdade. Em anos de serviço, aquela tinha sido a única história que terminara com algo parecido com esperança. O resto era feito de sombras mais densas, como a missão que me caiu nas mãos logo depois. Uma ordem direta, investigar uma aldeia perdida nos confins da região, onde, segundo fontes confiáveis, Staroveri, aqueles velhos crentes teimosos, estariam minando a autoridade soviética com rituais que nem mesmo o comissar conseguia explicar direito. Como? Por quê? Ninguém sabia ao certo. Só se sabia que a denúncia viera de um informante anônimo, esconderijo em algum buraco chamado Kulichi, e que a tarefa era simples: chegar, prender, trazer de volta. Simples. Se não fosse pelo pequeno detalhe de que ninguém queria ir. A aldeia ficava a dezenas de quilômetros da civilização, acessível apenas a pé após um trecho de estrada que a nossa viatura oficial se recusava a percorrer sem rezar. E quem eles mandaram? Não os melhores, não os mais experientes, mas nós, Mogilnik e Obiedki, 2 policiais cujo único talento reconhecido era a capacidade de não morrer, ainda, em missões que ninguém mais queria. Por que não o Siadou? Resmunguei, enquanto ajustava a mochila com rações que mais pareciam pedras. Ou Neshail, ecoou Obiedki, cuspindo no chão como se isso pudesse afugentar o azar. Ninguém respondeu, porque todos sabíamos, Siadou estava ocupado demitindo inocentes e Neshail, Neshail passava os dias trancado em seu gabinete, assinando papéis que condenavam um homem sem rosto. Nós éramos os sacrificáveis, os que podiam ser jogados na taiga e se não voltassem ninguém faria perguntas. E assim, sob um sol que mais parecia uma ameaça do que uma bênção, começamos a marcha. Horas de caminho, pernas pesadas, mosquitos sugando nossa paciência. Como se fossemos buffet gratuito. A floresta nos observava. Não com hostilidade, mas com uma indiferença que era pior. Ela não se importava se sobrevivíamos.
Quando avistamos a primeira chaminé, já era quase noite. A aldeia surgiu como um fantasma, casas de madeira escura, janelas fechadas como olhos que se recusavam a nos ver. Ninguém nos recebeu com pão e sal, nem com facões, apenas com um silêncio tão espesso que parecia sólido. E agora? Obied coçou a nuca, os dedos sujos de terra e suor. Perguntamos, respondi, embora soubéssemos que respostas não viriam fácil. E não vieram. Os camponeses nos olhavam como se fossemos uma praga, não com ódio, mas com uma resignação que gelava mais que o inverno siberiano. Até que uma velha dona arrastou-se até nós com passos que pareciam contar séculos. Se procuram o que não é deste mundo, sussurrou, os dentes podres brilhando na penumbra, vão até a casa no fim do caminho. Lá, depois da meia-noite, as paredes falam. Não precisávamos de mais. A descrição da casa não combinava com o que esperávamos. Não era uma ruína, não era um antro. Era uma casa. Um jardim cuidado. Um cerca pintada de fresco, janelas limpas que refletiam o crepúsculo como espelhos. Demasiado normal. Demasiado convincente. Batemos. Ninguém atendeu. A porta, porém, estava destrancada. Dentro, o cheiro de cera e ervas secas. Uma mesa posta com esmero, como se esperassem visitas. Ou um ritual. Obied engoliu em seco. Isso não é certo, murmurou. Mas já era tarde para recuar. A noite caiu e com ela a casa mudou. As sombras alongaram-se em formas que não obedeciam à física. O chão rangeu sob nossos pés, como se respirasse. E então a luz, vermelha, pulsante, jorrando das frestas entre as tábuas do assoalho, como se o inferno tivesse decidido vazar para o nosso mundo. Mogilnik começou a tremer. Eu senti o suor escorrendo pelas costas, colando a camisa nas costas como uma segunda pele. Corra, foi tudo o que consegui dizer. Mas as portas e janelas, todas, haviam desaparecido. E foi então que o assoalho se abriu. 2 pares de garras esqueléticas irromperam das trevas, agarrando o escudo de Mogilnik com uma força que parecia dobrar o metal como papel. Um estalo seco, e o escudo voou, girando no ar como uma moeda jogada ao acaso até bater no chão, com um som oco. Então eles apareceram. Não uma criatura. Não 2. 2 corpos fundidos em um pesadelo ambulante, pele negra como breu, bocas distendidas em gritos que não eram sons, mas feridas no ar. Os dentes, agulhas de osso afiado, vibravam em uníssono, produzindo um uivo, que não era para ouvidos humanos. Nem mesmo a bruxa, em seus rituais mais profanos, havia arrancado da garganta dos demônios algo tão errado. O cheiro que exalavam, carne podre misturada a enxofre e algo mais antigo, algo que o estômago recusava-se a identificar. O Chertiono de Mogilnik não esperou ordens. Com um guincho agudo, o pequeno demônio se contorceu como se suas próprias entranhas estivessem em chamas, então disparou em direção ao único refúgio que sua mente atrofiada conseguia conceber, a escuridão úmida do porão. O resto da matilha seguiu em desespero, uma avalanche de cascos e garras tropeçando uns nos outros, deixando para trás um rastro pegajoso de bile e fezes líquidas, o preço do terror absoluto. Até demônios têm limites. A bruxa hesitou. Seu bastão tremia, não por medo, mas por cálculo. Ela conhecia cada centímetro daquele chão, cada tábua podre, cada armadilha que ela mesma havia tecido na madeira. Um passo em falso e o salto de seu pé esquerdo encontrou algo mole. Os excrementos dos Chertia, espalhados como uma trilha de migalhas do pânico. O equilíbrio se quebrou. Um grito abafado, não de dor, mas de raiva, enquanto seu corpo despencava no vazio do porão, arrastando consigo o estalo seco de um osso se partindo. A porta da adega bateu atrás dela com um clunk final, como o caixão de um condenado. Silêncio. O ar fedia a enxofre e derrota. Mogilnik e eu nos olhamos, cobertos de uma camada viscosa de suor, sangue e coisas piores. Seus dedos ainda tremiam ao redor da empunhadura da espada, agora inútil. Meu próprio fôlego saía em soluços curtos, como se meus pulmões tivessem esquecido como funcionar. Feche isso, murmurei, apontando para a tampa do porão. Ele obedeceu. O madeira rangeu ao assentar no lugar, selando lá embaixo tudo o que não deveria ter saído. Por um momento nenhum de nós ousou respirar, até que o chão parou de tremer.